Sinônimo de produtos democráticos e ao mesmo tempo de qualidade, a Bic é uma das marcas mais queridas e reconhecidas do mundo. Barbeadores, isqueiros e, claro, a inconfundível caneta, que está literalmente na mão de todo tipo de pessoa em todo o mundo. Criada em 25 de outubro de 1945 no subúrbio da cidade de Paris, mais especificamente em Clichy, ao norte da Cidade Luz, a empresa surgiu quando o ítalo-francês Marcel Bic decidiu reunir suas economias e abrir uma fábrica para produzir canetas tinteiro e lapiseiras, que teria Edouard Buffard como sócio. Inicialmente, o objetivo era fabricar produtos para atender empresas já estabelecidas no mercado, como a americana Waterman, atuando naquilo que é conhecido como White Label ou Private Label. Isso é, quando uma fábrica produz itens em favor de outras empresas que apenas estampam suas logomarcas nos produtos e que depois são vendidos aos clientes finais, tal como se fossem produzidos pela própria marca estampada. Um empreendimento que em pouco tempo se consolidou. Na mesma época, o mercado começava a assistir à popularização das canetas esferográficas, que conquistavam o público por sua eficiência e inauguravam um novo nicho dentro do mercado de canetas. Atento a este movimento, Marcel Bic decidiu adentrar tal mercado, mas ao invés de desenvolver ele mesmo a tecnologia necessária para a fabricação do novo modelo, ele preferiu ganhar tempo e usar o dinheiro que tinha em caixa para comprar uma patente já registrada. Foi assim que ele encontrou o inventor húngaro László Biró, que vivia na Argentina como refugiado após fugir das tensões em seu país natal. Desde 1935, Biró já havia registrado uma patente de um modelo de caneta esferográfica, que prontamente foi vendida para o empresário francês. Mas, além de adquirir a patente, ele decidiu melhorar o invento e torná-lo um produto que conseguiria aliar baixo custo de produção, leveza e qualidade. Foi a partir dessa inspiração que ele investiu na inclusão de esferas de aço inoxidável de 0,01 milímetros, que tornavam o movimento da escrita ainda mais leve e fluido. Um detalhe simples, mas que se tornou possível graças a um grande investimento em tecnologia suíça que deixa o item no estado da arte. De acordo com a jornalista Sharon Abdallah, da Gazeta do Povo, a esfera é polida com diamante por 5 dias para que fique perfeitamente redonda. Um cuidado que garante uma escrita firme e sem borrões. Outro detalhe importante é que o tubo de tinta jamais deveria ficar completamente cheio, já que era necessária uma pequena folga para que, em caso de expansão da tinta, devido ao calor dos movimentos, ela não vazasse. E para completar, ele também desenvolveu um corpo plástico em formato hexagonal que garantia maior estabilidade à escrita, impedindo o rolamento do tubo, o que, por sua vez, também evitava que a caneta se soltasse facilmente das mãos ou que rolasse quando parada e caísse. Design inteligente que também garantia maior durabilidade para a caneta. A escolha pelo plástico também foi uma tacada importante, já que além de ser fácil de ser produzido, o corpo era barato e poderia ser feito em larguíssima escala. E quanto mais canetas fossem vendidas, mais baratas proporcionalmente elas ficariam, consolidando assim alguns dos pilares da Bic, que privilegia a facilidade de produção e a usabilidade. Também no corpo da caneta há um pequeno detalhe que faz toda a diferença: um microfuro que faz com que a tinta consiga fluir totalmente até a ponta, de modo que ela seja utilizada por completo. Tinta essa que ficou mundialmente conhecida por sua cor azul característica, conhecida como azul Bic. Um conjunto de pequenos detalhes que fez com que desde 2001 o design fizesse parte do acervo permanente do Departamento de Arquitetura e Design do Museu de Arte Moderna de Nova York. E que foi consolidado desde a década de 50 com uma única alteração: a abertura no topo da tampa da caneta em atendimento à norma internacional BS 72721 para evitar o risco de asfixia caso a peça seja engolida e obstrua a traqueia. Tudo isso sob o nome de uma marca batizada como Bic, uma nova grafia para o sobrenome de seu fundador, com a retirada do H,
Uma decisão estratégica, considerando que a pronúncia leiga na língua inglesa poderia soar da mesma forma que um palavrão bastante popular. Algo que foi pensado desde o início, uma vez que já havia planos para que a caneta fosse vendida nos Estados Unidos e na Inglaterra. Com todos esses pontos, surgia no mercado francês, em 1954, a Bic Cristal, a caneta que conquistaria o mundo e estreava com preço de apenas 50 centavos da moeda francesa. Um valor infinitamente menor do que as canetas tinteiro e muito menor do que as demais concorrentes da época. Uma estreia que colocava canetas nas mãos de pessoas de todas as classes sociais e que se tornou um grande sucesso comercial, conquistando não apenas a França, mas também vários outros países da Europa em pouco menos de 2 anos. Curiosamente, apesar de ser um produto francês, foi em seu país de origem que a Bic enfrentou as maiores dificuldades, principalmente porque o Ministério da Educação local não aceitava que as crianças aprendessem a escrever utilizando canetas esferográficas, e sim canetas tinteiro para que tivessem uma caligrafia clássica e finamente desenhada. Uma decisão que retirava um mercado considerável da Bic e que ao mesmo tempo trazia dificuldade para as crianças, já que as canetas clássicas borravam com facilidade. E somente 15 anos depois da estreia é que o governo retirou tal proibição. Mesmo assim, após uma forte ação de publicidade da própria Bic, que frisava que além de garantir uma boa escrita, elas também não borravam. Expressões que faziam parte de um logo que ficou popular no imaginário não só do povo francês, mas também de vários outros países. E o sucesso do produto foi tão grande que em 1960 a empresa Bic já estava no Brasil, construindo uma fábrica em São Paulo 4 anos depois. E em 1969, a caneta já estava sendo comercializada em todos os continentes, garantindo à marca francesa 1/4 de todo o mercado de canetas mundial. Um feito gigantesco e que mostrava a força do negócio francês. Curiosamente, a própria Bic foi responsável pela crise que afetou o mercado de canetas e que levou consigo parte das empresas que a fabricante francesa décadas antes fornecia produtos. Uma das vítimas foi a americana Waterman, que quase entrou em falência, sendo salva pela própria Bic, que a comprou e manteve a marca viva, a tornando uma divisão de canetas de luxo. Além da antiga parceira, a marca francesa também comprou várias fábricas em diferentes países, como uma estratégia para abocanhar o mercado consumidor daquele local e também para aproveitar as estruturas existentes para produzir e comercializar uma quantidade ainda maior de suas próprias canetas, que além do modelo esferográfico clássico, também contava com diferentes cores, modelos e formatos. E ainda em 1969, Marcel Bic decidiu diversificar a área de atuação da empresa, atacando um mercado que passava por uma transformação semelhante ao mercado de canetas anos antes, o de isqueiros. Até então, o mercado de isqueiros oferecia modelos quadrados ou retangulares, geralmente feitos em metais, que além de serem mais caros para serem produzidos, eram também relativamente pesados para o transporte e precisavam sempre de um refil. Foi a partir desses problemas que a empresa criou um modelo levemente arredondado, capaz de facilitar o contato e o acendimento, e que também teria um invólucro de plástico, tal como as canetas da fabricante. Dessa forma, surgiam os isqueiros descartáveis da Bic, que tinham 2 pilares importantes da marca, sendo ao mesmo tempo funcional e descartável, o que resultava em um produto que poderia ser produzido em larga escala e também vendido por preços bastante acessíveis, permitindo que a fabricante utilizasse um expediente parecido com o que havia feito no mercado de canetas e que colocou a Bic como uma das maiores fabricantes de isqueiros do mundo em poucos anos. 6 anos depois, o fundador teve outra sacada, que consolidou o seu tripé comercial, os barbeadores descartáveis. Ao contrário de marcas já consolidadas, que investiam em corpos duráveis e que tinham sua principal fonte de receita na venda das lâminas de barbear, que eram trocadas periodicamente, a Bic decidiu fazer um produto em formato único, com corpo em plástico e que poderia ser totalmente descartado após o fim da vida útil.
Surgia assim mais um produto de sucesso da Bic, também com corpo de plástico funcional e descartável. Mas, ao contrário do sucesso absoluto das canetas e da predominância dos isqueiros, os barbeadores descartáveis não conseguiram eliminar os líderes do mercado, como a poderosa Gillette. Contudo, mesmo não repetindo o sucesso de seus antecessores, o produto responde por cerca de 24% de todo o faturamento da empresa francesa nos dias atuais, com linhas tanto de barbeadores como de depiladores. E a criação de novos produtos continuou forte na empresa. Além dos descartáveis, foi criada a divisão Bic Sports, que passou a produzir suprimentos plásticos para esportes náuticos, e que, apesar de ter uma boa reputação, respondem por uma fatia mínima do faturamento da empresa. Ainda que fosse um negócio de fato, a empreitada refletia muito mais a paixão do fundador pelo iatismo do que a necessidade de ser um negócio global e lucrativo como os demais. As iniciativas foram os destaques da gestão de Michel Bic, que após décadas no comando, passou o bastão para seu filho Bruno, e que anos depois faleceu em 30 de maio de 1994, aos 79 anos. Bruno Bic, que faleceu recentemente em 30 de maio de 2021, foi o segundo comandante da empresa e o responsável por aumentar ainda mais o poderio da empresa, garantindo a liderança da marca como principal fabricante do mercado de suprimentos para escolas e escritórios. Não só através da marca Bic, mas também com outras marcas consolidadas, como a fabricante de corretivos Whiteout, que foi adquirida pela gigante. Mas a trajetória da Bic não foi apenas de acertos. Tentando repetir a aceitação de seus produtos descartáveis, a Bic tentou criar uma linha de roupas íntimas femininas descartáveis. Entretanto, a ideia não conquistou adeptas, durou poucos meses e não prosperou. Da mesma maneira, em 2011, foi criada uma linha de canetas especialmente pensada para mulheres, chamada de Bic for Her, que também não teve boa aceitação e foi descontinuada. A diversificação da Bic chegou também no mercado de perfumes, item tradicional francês, mas que também não vingou. Segundo o próprio Bruno, pois havia um descompasso entre a ideia de luxo dos perfumes franceses e a percepção democrática e acessível dos produtos Bic. Mais recentemente, a Bic também se associou com fabricantes de eletrônicos para vender linhas de telefones celulares e tablets com corpo de plástico e preço acessível, mas a divisão também não teve grande sucesso. Sob o comando de Bruno Bic, a empresa passou a atender 160 países com faturamento de 1,62 bilhão de euros em 2020. E apesar de ter uma grande variedade de produtos, o grosso da receita da Bic ainda está no tripé: canetas, isqueiros e barbeadores. Após a morte de Bruno Bic, o comando foi passado para seu filho Gonzalve Bic. E apesar de ter capital aberto desde 1972, a família Bic continua como principal acionista da empresa. E de acordo com o antigo mandatário, um dos maiores acertos do negócio foi fazer com que as pessoas enxerguem que a Bic se trata de uma empresa local. Segundo ele, a maioria dos consumidores americanos acredita que a empresa é americana, assim como alguns brasileiros acreditam que se trata de um negócio local. E esse sentimento de proximidade é um retrato do quanto a empresa é querida e presente na vida de seus clientes. De toda forma, a Bic é uma das empresas mais democráticas do mundo, com produtos úteis para pessoas de todos os tipos e classes sociais, consolidando um negócio bilionário e que é querido em todo o mundo. E por conta de todos esses feitos, a história da Bic é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!